Tem uma palavra então do Senhor Deus para a vida de vocês nessa noite, amém? Um alimento espiritual para você passar a sua semana. A nossa vida espiritual, ela é sustentada através da oração, através da palavra de Deus, através da comunhão na casa do Senhor, no corpo de Cristo. Por isso nós devemos manter e firmar a nossa caminhada, amém? Recebermos a sua palavra, para que a nossa fé possa ser fortalecida, amém? Você mantém o seu corpo aí, esse corpinho abençoado que vocês têm aí em forma, né? Através dessa alimentação. Você tem que comer todo dia feijão, arroz, batata, carne, legumes, tem que manter uma boa alimentação, você tem que beber água. E também para nós mantermos o nosso homem espiritual, aquilo que está por dentro, a parte espiritual, como que ela é mantida? Através só de nós não basta apenas você ir na igreja, nós precisamos ouvir a palavra e recebermos ela no nosso coração de verdade, amém? Aquilo que você ouve aí com seus ouvidos, você deve praticar também. O apóstolo Tiago, ele disse que se nós só ouvirmos a palavra, mas não praticarmos a palavra, isso aí também torna-se um problema. Então nós vamos ser como aquela pessoa que olha para o espelho, mas ela logo se esquece da sua imagem. Nós precisamos praticar a palavra, amém? Viver a palavra do Senhor Deus, amém? Queridos, abram suas Bíblias aí em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 48, para que o homem espiritual, para que a sua parte espiritual possa ser mantida, fortalecida. Eu conversava com a minha esposa um outro dia, eu disse para ela, falei, Josi, se eu fico uns 2, 3 dias sem orar, eu não conto isso para você para que você me veja como um herói, não, né? Pelo contrário, isso é algo que todos nós devemos fazer e devemos praticar. Eu falei, Josi, se eu ficar aquele tempo um pouquinho mais longo, sem orar 2, 3 dias, eu me sinto mal, me sinto sufocado. Sabe que quando você não respira, imagina que se você colocasse as suas próprias mãos assim no seu nariz, você iria ficar sufocado, não é isso que ia acontecer? Você logo ia ficar desesperado, ansiando o oxigênio, você, agora eu estou respirando, você ia ficar se sentindo livre. É assim quando vocês não oram. Quando você fica sem orar, sua parte espiritual fica assim. A sua alma, o seu espírito quer respirar, quer a presença de Deus. Irmão, já estou na presença de Deus. Sim, você está na presença de Deus, mas quando você dobra os seus joelhos em casa, você não pode ir no monte a semana toda. Pelo menos eu não sei como é que é a sua vida aí, mas eu sei como é que é a minha, né? Mas você não pode estar o tempo todo, todos os dias, pelo menos, né, no monte. Mas na sua casa, você pode dobrar os seus joelhos em todo momento, né? Não é verdade? Até mesmo no seu trabalho, em algum intervalo, qualquer momento, você pode dobrar os seus joelhos e falar um pouquinho com Deus, com as suas palavras. Nesse momento há uma respiração da sua alma, amém? Você sente que a presença de Deus, ela vai inundando, ela vai chegando assim, o Espírito Santo, ele vai tendo lugar e o espaço que ele quer ter na nossa vida. O Espírito Santo é aquele semelhante ao Senhor Jesus. Eu disse Isaías 45, né? Perdão, Isaías capítulo 48, vou ler aqui, versículo 17, é a parte que eu vou ler aqui, tá? Enquanto você vai localizando. Então, por isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, né? Entra no teu quarto, tranca a tua porta, e você vai orar, vai falar com o Pai em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, nem todo mundo está vendo quando você ora, mas Deus está vendo, e a palavra de Deus diz que Deus, ele vai recompensar o homem e a mulher que ora, amém? E a palavra de Deus também é o nosso alimento. Digam glória a Deus. Amados, fiquem de pé, por gentileza, em reverência à palavra do Senhor, para nós lermos o versículo 17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Glórias a Deus. O que eu vou falar para você nessa noite, com a ajuda de Deus e do Espírito do Senhor, é sobre alinhar-se aos planos de Deus. Mas antes, vamos orar nesse momento. Precioso Pai, eu oro nessa hora no poderoso nome do Senhor Jesus. Senhor, vai com o teu poder, Pai, de encontro à tua igreja, de encontro ao teu povo, Senhor, e fala aos nossos corações nessa hora. Ministra, Senhor, a tua palavra aos teus filhos, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, Pai. Não deixa que os teus filhos nem se desviem, nem se afastem, nem para a direita e nem para a esquerda. Eu oro para que o Senhor os mantenha, Senhor, ligado na videira, e que essa palavra que vem da tua parte, Senhor, possa abençoá-los e fortalecer, Senhor, as
famílias, as vidas, as pessoas, os irmãos. No nome do Senhor Jesus eu oro e eu te agradeço. Amém e amém, Jesus. Amém. Você pode se assentar, e quando você se assentar, dê um forte aplauso de louvor ao nome do Senhor nessa hora. Amém. Se é para Jesus, vamos aplaudir mais forte. Amém. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos, amados, nos alinhar aos planos de Deus nas nossas vidas. Por quê? Deus tem planos já pré-estabelecidos para nós. Deus, quando permitiu que cada um de nós nascêssemos, Ele já nos criou colocando em nós um DNA, colocando em nós um código, fazendo planos para as nossas vidas. Nenhum de vocês está aqui ao léu, não. Todos vocês, Deus tem planos para as suas vidas, e todos os planos de Deus para cada um de vocês são planos bons, são pensamentos de Deus, pensamentos de paz. Deus, quando permitiu com que cada um de nós nascêssemos, Ele já olhou para cada um de nós e Ele colocou talentos nas nossas vidas. Deus colocou unção, Deus colocou chamada, Deus colocou escolha na sua vida. Deus já olhou para você e os seus olhos estavam brilhando naquele momento ali. Ele estava planejando usar você, mas quando nós não sabemos quais são esses planos de Deus, muitas vezes, estando aqui nesse mundo, nós estamos sujeitos a nos afastar dos planos de Deus, porque esse mundo, amados, vocês sabem, esse mundo não existe nada de bom. O reino milenial, ele vai chegar depois do final da grande tribulação, você sabe bem disso. O Senhor Jesus, pelas Escrituras, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele voltará de novo, e quando Ele voltar, Ele vai primeiramente arrebatar a sua igreja, é a primeira fase da sua segunda vinda. Ele vai arrebatar a sua igreja, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, os seus corpos, contudo, serão totalmente transformados. Os nossos irmãos que já partiram, que dormem, a palavra de Deus não está dizendo que eles estão mortos, mas eles estão dormindo. Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus morreu na cruz, ele ficou 3 dias morto, e ele ressuscitou. A morte não ficou com tanto poder assim. A morte não continua vigorando? Sim, mas ela não tem mais tanto poder assim. O seu poder ficou meio que balanceado, sabe? E quando o Senhor Jesus voltar de novo em glória, rasgando as nuvens no céu, Ele vai através primeiramente Ele vai arrebatar a sua igreja. Aqueles nossos irmãos que dormem, eles terão os seus corpos totalmente transformados. Então nós estaremos com o Senhor, e nós estaremos então diante da grande mesa do Senhor, onde nós receberemos os galardões. Ali nenhum de vocês será condenado, saiba disso. A palavra de Deus chama aquele momento que nós estaremos ali de tribunal de Cristo, mas vocês não serão condenados, nenhum crente será condenado. Alguns vão receber um galardão menor, outros vão receber um galardão maior, e outro menor, e outro maior. Uns não receberão nada. Irmão, mas como é que você sabe disso? Todos receberão. Olha, o apóstolo Paulo escreveu assim, ó: uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, e tem uns que foram salvos que como pelo fogo. Ou seja, só a pessoa aceitou Jesus, cruzou os seus braços, não quis fazer nada para Deus, não quis perdoar ninguém, não quis ser bom para ninguém. Ali o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, não estava falando só de nós fazermos as nossas atividades na casa do Senhor, que é muito importante, porque se uma igreja simples, eu sei, a nossa igreja ela é simples, mas ela é uma porta em que o reino de Deus estabeleceu para que almas possam ser alcançadas, para que vidas possam ser alcançadas, e não depende apenas do pastor, não depende apenas de uma ou outra pessoa, apenas dos obreiros, depende de todo o corpo de Cristo. Eu estou falando isso não em relação apenas a essa igreja, mas de toda a casa de Deus, responsável, chamada, que Deus estabeleceu aqui nessa terra, é chamada de reino de Deus aqui nessa terra. O Senhor Jesus, quando os apóstolos, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, onde está o teu reino, Senhor? E o Senhor viu que eles estavam procurando um reino, alguma coisa que eles pudessem ver. E o Senhor Jesus disse: olha, o reino de Deus, o meu reino não está nem aqui e nem ali. O reino de Deus está em vós. Aonde é uma pessoa em que os planos de Deus estão sendo cumpridos na vida dela, amados, o reino de Deus está ali.
através da sua vida, pessoas podem ser abençoadas. Através da sua vida, pessoas podem ser alcançadas. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é quando o coração de uma pessoa é totalmente cheio da graça de Deus, cheio de alegria, mesmo que ao contrário das situações que ela esteja passando. Às vezes a pessoa tem todos os motivos para chorar, todos os motivos para ser infeliz, todos os motivos para desejar até mesmo morrer, mas por causa de Jesus que entrou na vida dela, muitas vezes através de um crente, através de uma pessoa como eu e como você, falaram de Jesus para aquela pessoa, oraram para aquela pessoa, deram um pouquinho de atenção para aquela pessoa, e agora aquela pessoa recebeu algo que não pode ser comprado por dinheiro nenhum, e por prata nem ouro nenhum, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus, que é algo que está dentro das nossas vidas. Vocês são vasos, amados, de barro. Olha isso, hein? Olha a responsabilidade que você tem. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, ó: tendo esse tesouro colocado em vasos de barro. Significa que nós somos homens, temos falhas. Pastor Davi, você tem falha? É verdade, eu tenho várias falhas. Você não deve olhar para o homem, não. Amém? Mas também, se você não for paciente com as pessoas, se você ficar sempre notando, frisando o erro de um e de outro, se você não for misericordioso, Jesus falou assim, ó, nós devemos ser misericordiosos, porque as pessoas também vão ser misericordiosas com você também. Quando nós somos implacáveis com as pessoas, Deus faz com que o coração das outras pessoas também sejam endurecidos, as pessoas também serão implacáveis com você. Então nós não devemos ficar olhando para os homens, nós devemos perdoar e nós devemos abençoar as pessoas, porque Deus colocou dentro de você tesouros. Esses tesouros é a palavra, a presença, a unção, o poder de Deus dentro de você, e dentro da sua vida está esse tesouro. E quando você abre a sua boca, quando você dá um abraço em alguém, eu não estou fazendo uma apologia para você quebrar regra nenhuma de afastamento, nem de saúde, mas quando você deixa Deus usar a sua vida, e você abençoa a vida de uma pessoa, essa pessoa passa a receber algo que não pode ser comprado nem por ouro e nem por prata, porque Deus escolheu vocês, Deus me escolheu, e Deus quer usar a sua vida. O reino de Deus não vai ser encontrado às vezes visivelmente, mas a casa de Deus precisa ser estabelecida, mas o reino de Deus vai estar ali, dentro de vocês. Levanta a tua mão direita comigo, por gentileza, se você está entendendo o que eu estou falando. Diga: o reino de Deus está em mim. Diga: está dentro de mim agora. Aleluia. Se você entendeu, dê um aplauso bem forte de louvor ao nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Vamos lá, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vamos voltar à mensagem aqui. Nós precisamos compreender, então, os planos de Deus para nós. Os planos de Deus para nós, eles são excelentes, eles são mais altos. Para entender os planos de Deus, você precisa primeiro permitir que eles entrem na sua mente. Muitas vezes os nossos pensamentos são mais baixos, os nossos pensamentos não são tão altos assim. Vou falar isso aí para você, mas os pensamentos de Deus são mais altos. Veja, Jeremias 29, versículo 11 diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos e os planos de Deus para a sua vida são bons. Deus tem planos já estabelecidos para a sua vida, amados. O que Deus quer que você entenda, a palavra que Deus está me dando, que vem fresquinha lá do trono de Deus, lá do gabinete celestial, está descendo fresquinha mesmo aqui para a minha vida, para me falar para você, é que a sua vida não está ao léu. A sua vida não está assim, desgovernada. Eu não sei nem o que vai acontecer comigo esse ano. Eu não sei o que vai acontecer comigo essa semana. Não, meu irmão. A sua vida, ela está na palma das mãos do Deus Todo-Poderoso. Se ela não estiver, então você precisa colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Às vezes algumas coisas das nossas vidas saem assim do trilho, não é verdade? Irmão, parece que a minha vida está uma bagunça. Quantos de nós já não olhamos assim e pensamos, nossa, minha vida está uma bagunça, então como é que a minha vida está nas mãos do Senhor? Às vezes algumas coisas saem realmente daquilo que nós esperávamos, daquilo que nós estávamos planejando, mas até mesmo quando alguma coisa não está saindo do jeito que deve sair, mesmo assim, que você pensa, irmão, está dando tudo errado, olha, eu estou desanimado, eu não sei o que eu faço, eu planejei uma coisa, mas não saiu desse jeito, você disse que Deus ia me dar vitória, mas a vitória não chegou, você pensa que a vitória não chegou ainda, mas Deus está trabalhando na sua vida, Deus está pegando esse vaso aí que ele é de barro, e ele está amassando, ou será que o olheiro, amados, ele não pode fazer do barro do jeito que ele quiser, hein?
Ou será que eu tenho que murmurar de Deus quando alguma coisa não sair do jeito que eu estava planejando, do jeito que eu estava pensando? Senhor, deveria sair desse jeito, Senhor. Eu planejei isso para mim nesse ano. Eu queria essa vitória, mas não chegou. Não, amados. Nós devemos reconhecer que o olheiro, ele tem poder, ele tem autoridade sobre o vaso que é de barro. Você tem que saber que a sua vida está nas mãos de Deus, e Deus está amassando o barro, Deus está moldando a sua vida, Ele está cuidando de você. E mesmo quando Deus te disciplinar, mesmo quando Deus te exortar ou te disciplinar, não é porque Ele quer você fora da presença dEle, é porque Ele te ama, porque Deus disciplina, Deus castiga ao filho que ama, mas ao rebelde, aquele que não é de Deus, aquele que não está na casa de Deus, Deus ele permite que fique lá. A pessoa vai pensando, está tudo bem, como diz no livro de Provérbios, mas haverá uma pessoa que ela vai praticando coisas erradas, mas no fim ela será quebrantada e não haverá cura. É isso que algum de nós aqui quer? Não. Eu quero ser cuidado por Deus. Eu quero ser corrigido por Deus. Eu quero estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu quero me alinhar aos planos de Deus na minha vida, porque eu sei, mesmo que durante o percurso, digam comigo essa palavra comigo, digam percurso. Amados, aquela caminhada, parece que começou bem. Tem gente que começa bem, mas não termina bem. Mas a palavra de Deus fala assim, melhor é o fim das coisas do que o começo. Às vezes muitos de vocês não estão começando bem, as coisas não estão boas, o ano não começou bem, você está pensando que vai dar tudo errado para você, a coisa não está começando bem, mas você está colocando a sua vida nas mãos do Senhor, através da oração, através da palavra, através do compromisso, buscando a Deus em primeiro lugar, orando, se rendendo a Deus, não dando lugar ao diabo para murmurar, ficar murmurando dos seus irmãos, ou das situações, meu Deus, o trabalho não está bom, essas coisas não estão boas, a família não está boa, eu deveria ganhar mais, as coisas deveriam ficar... Eu sei, irmãos, às vezes nós nos queixamos, até por uma forma de desabafo, mas tome cuidado para você não murmurar, não dê lugar, amado, mesmo quando você sentir vontade de reclamar de certas coisas que não estão saindo bem, abra sua boca e diga, Senhor, eu não sei por que está acontecendo isso, mas uma coisa eu sei, o Senhor tem cuidado de mim, e eu escolho louvar, eu escolho adorar, e quando você louva, você puxa a bênção mais para perto, e você antecipa a vitória de Deus a chegar na sua vida. Quem diz glória a Deus? Vamos dar mais um aplauso, louvor ao Senhor nessa hora? Aleluia. Se é para Jesus, vamos aplaudir mais fortes, amados. Eu não peço a vocês para aplaudir para mim, não. Tem igreja que o pastor recebe para ele. Não deveria nem estar falando isso aí, né? Mas tem lugares, tem o cantor e ele está recebendo para ele. Se as pessoas aplaudirem pouco, ou se o povo glorificar pouco, o pregador se sente ofendido. Ele, então as pessoas não estão aprovando a minha mensagem, mas quando você dá um glória a Deus, aí quando você aplaude, você dá um glória a Deus, ou você levanta a mão e diz, obrigado Senhor, eu recebo essa palavra, aleluia, eu te louvo e te adoro, você está fazendo isso, é para o nome do Senhor Jesus, e se eu tiver que dar uma pausa para você aplaudir, é porque eu estou recebendo para que o Senhor Jesus possa receber a honra e a glória, o louvor e a majestade. Quem diz glória a Deus? Tiago capítulo 1, versículo 17, diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes, em quem não pode haver dúvida e nem sombra de variação. Então tudo que vai vir de Deus vai ser bom. Eu tenho que me alinhar, eu tenho que correr atrás dos planos de Deus para a minha vida. Se você não correr atrás dos planos de Deus para você, o plano de Deus ele não vai correr atrás de você. É você que tem que se esforçar. Mas irmão, os planos de Deus não estão lá. Deus não me escolheu. Deus não me escolheu. Tem doutrinas que distorcem a palavra de Deus. Não é porque aparece uma palavra predestinação e escolhido que nós vamos distorcer o significado disso aí. Quando eu digo que você é escolhido, não quer dizer que você vai cruzar os braços e não fazer mais nada. Como eu sou escolhido, não tem nada mais para me fazer. Nós estamos aqui nessa terra e nós estamos sobre um teste. Deus está testando o seu caráter. Se José não fosse um homem de grande caráter que ele é, e o caráter dele foi testado, por exemplo, de Jó também foi testado. Você acha que Jó recebeu as bênçãos assim no automático? Jó foi testado, ele foi provado, ele passou por lutas. Não vamos entrar aqui na questão por que Jó passou por isso, ou porque ele deixou de passar, não vamos entrar nessa questão. A questão é que Jó passou por grandes problemas. José também injustamente passou por grandes problemas. Todo aquele problema que ele estava passando, ele não merecia aquilo. É ou não é verdade, amados? José merecia? Ele foi vendido pelos irmãos.
Depois ele foi feito escravo na casa de Potifar, e ele não tinha feito nada, mesmo assim, ele foi condenado, ele foi exposto, a sua reputação foi totalmente destruída, e ele parou, ele foi até preso. Hoje em dia ninguém vai preso por causa disso, mas ele foi até preso por isso, e desde que os irmãos de José o venderam, aliás, primeiro eles jogaram primeiro José num poço, e depois o venderam do poço até onde ele estava lá na prisão. Isso foi mais de 10 anos, viu, amados? Para você não pensar que foram 2 meses, ou 1 ou 2 meses, tá? A aprovação de Jó, os estudiosos, os pesquisadores, calcularam que foi em torno de 6 a 9 meses, aproximadamente, 6 a 9 meses. Então você vê que a prova que Jó passou não durou a vida toda. Eu quero dizer para cada um dos irmãos que se você estiver passando por uma prova, se você estiver sendo testado por Deus, mantenha-se fiel, porque você não vai ficar na prova o tempo todo. Vai haver um momento que as provas, os altos e baixos, como, irmão, altos e baixos? Já que eu falei de José, o que aconteceu? José estava bem, José havia recebido uma túnica de muitas cores do seu pai, Jacó, então ele estava bem. Túnica de muitas cores representa que Jacó estava dizendo que ele teria autoridade sobre os seus irmãos, embora ele fosse o mais novo. Era isso que Jacó estava profetizando para José, devido ao que Jacó estava vendo na vida de José, era que Jacó estava vendo um diferencial espiritual e de autoridade na vida de José, por isso que ele deu a túnica de muitas cores. Os seus irmãos ficaram chateados com isso, os seus irmãos ficaram aborrecidos com isso, por isso o venderam. Então, primeiro José estava lá na alta, ele recebeu a túnica de muitas cores, ele teve um sonho, pai, aí olha só o que ele fez, ele contou para sua família, os irmãos dele ficaram com ciúme, ficaram com inveja, ele falou, o que você sonhou? Eu vejo o sol, a lua, quer dizer, o seu pai, a sua mãe, e as estrelas, seus irmãos, se curvando perante mim. Olha, amado, quando você tiver uma prévia, diga a palavra comigo, por favor, diga prévia. Quando você tiver uma prévia do que Deus está para fazer no teu futuro, mesmo que demore um pouco, parece que é um pouco, mas a palavra de Deus diz assim, ó, ela diz assim, ó, o que há de vir, virá e não tardará, mas um poucoxinho, irmão, como é que os apóstolos, primeiro está lá em Hebreus, em Abacuque também, não é? Como é que os profetas tiraram essa palavra? É mais um poucoxinho de tempo. O que Deus está preparando para a tua vida, amado. Você está pensando que está longe, filho, mas é só um poucoxinho de tempo, é só mais um tempinho, mas você tem que se manter na posição, porque senão você entra na prova, amado. Se manter na posição, não vai nem para um lado, nem para a direita, nem para a esquerda, se mantém na posição, porque a bênção vai chegar e quando ela vier, ela vai abalar de tudo quanto é lado, no bom sentido. Digam glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando aí? Quem está recebendo o que o Espírito de Deus está enviando para a sua vida nessa hora? José, ele estava no alto, recebeu a túnica de muitas cores, daqui a pouco seus irmãos o jogaram num poço, aí daqui a pouco ele estava embaixo, aí foi vendido, ficou embaixo, daqui a pouco ele foi trabalhar numa boa casa, era a casa de Potifar, ele foi honrado, melhorou, daqui a pouco ele foi acusado de assédio sexual e piorou de novo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas ele sempre se manteve fiel a Deus. O que aconteceu é que mais uma única vez que ele se manteve fiel, ele interpretou os sonhos lá, o sonho do copeiro, o sonho do cozinheiro, o sonho do outro rapaz também, e ele foi parar lá no palácio de Faraó, e o que aconteceu foi que quando ele deu a interpretação correta para Faraó, e Faraó percebeu, poderia ser que ele interpretasse, mas como é que o Faraó ia saber que aquela interpretação era verdadeira? O Espírito de Deus visitou o coração de Faraó, ele, não, isso aí está certo, isso aí é verdade, esse rapaz é de Deus sim, eu vou colocá-lo como o segundo depois de mim, eu vou colocá-lo como o segundo homem em todo o Egito. Depois disso, não há, procura na Bíblia, pode verificar, não há mais históricos de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos na vida de José. Deus o estabilizou na vitória e na bênção. É isso que Deus está preparando para você, é isso que Deus está me dando para te falar. Você vai ser testado, você vai ser provado, do mesmo jeito foi Jó. Jó também, ele passou por aquele momento difícil, mas a Bíblia não tem mais nenhuma descrição, nenhum relato que Jó entrou de novo uma prova, num teste grande. Pode até ter acontecido, mas a
Bíblia não falou. O teste foi aquele, Deus o havia dado em dobro, e agora Jó ia passar o resto da sua vida na vitória, como José, como Abraão, como qualquer um que for fiel a Deus e buscar se alinhar aos planos de Deus para a sua vida. Quem está entendendo aquilo que eu estou falando nessa noite, diga glória a Deus. Diga, eu recebo toda a palavra de Deus para a minha vida. Diga, eu quero me alinhar à vontade de Deus. Então não se desvie, não saia nem para um lado nem para o outro. Se renda, diga ao Espírito Santo, me ajuda, me dá a orientação que eu preciso. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Senhor Jesus, eu te amo, eu te louvo. Se renda totalmente a Deus. Vamos ser humildes, vamos nos render totalmente ao Senhor, porque a nossa vitória vai chegar mais cedo ou mais tarde. Só um pouquinho de tempo a tua vitória vai chegar. Diga, vamos dizer todos junto comigo, diga, pouquinho de tempo. Está na prova? Está na luta? Eu sei, vai passar a luta, vai ser difícil, mas o Senhor prometeu estar com você. Pouquinho de tempo, mais uma vez, digam, pouquinho de tempo. Está chegando, está preparado, está sendo guardado por Deus a sua vitória, e vai ser grande em nome de Jesus. Não atrase a sua vitória, ela vai chegar, é verdade e é fato em nome de Jesus. Quem recebe essa palavra na sua vida aí? Amém? Tem um aplauso de louvor então ao nome do Senhor nessa hora. Glórias a Deus. E vamos orar nesse momento agora. Amém? Quero estar orando por você, pedindo a Deus que possa, como eu falei para você, a oração, ela é de grande importância para nós orarmos, estarmos sempre orando. A oração na casa de Deus, a oração que você faz em casa é importante, a oração na igreja, ela é muito importante. E principalmente na igreja você tem a oportunidade de fazer a oração de concordância. O Senhor Jesus, ele disse assim, se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa. Outra passagem é Mateus 18 mesmo, né? Ele disse que quando nós concordarmos, entrarmos em concordância, nós aumentamos, nós multiplicamos o poder da oração. Por exemplo, se eu orar a Deus sozinho, tem um efeito. Eu também posso orar com a minha esposa, sempre faço isso, né? Estou sempre fazendo isso, amor, vamos orar aqui, né? É que eu preciso que ela ore comigo. Eu sempre falo, Senhor, eu oro em concordância quando eu estou orando com os meus filhos no culto, lá em cima, né? Sempre, Senhor, eu oro em concordância aqui, eu cito o nome deles e da minha esposa, porque eu quero que chegue lá no céu, que nós estamos concordando. E quanto mais pessoa, melhor, né? Claro que 1, 2 também funciona, né? Eu estou falando, é uma forma de se dizer, né? Na igreja, imagina Deus olhando para a sua igreja, o seu povo que está concordando. Eu quero concordar com você de que os planos de Deus possam ser cumpridos na sua vida, e que todo impedimento do inimigo, porque há impedimentos, verdade? Na vida de qualquer um de nós. Satanás é a potestade, ele trabalha no ar, né? Eu queria dar uma explicação para vocês, no outro dia eu vou dizer para você, né? Irmão, o diabo está no inferno, né? Ele não está exatamente aprisionado no inferno, ele tem poder de ação no ar, ele pode se mover rápido, muito rápido, de um canto para o outro, de acordo com a sua devida prioridade infernal, né? De acordo com a sua prioridade, mas ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele tem um problema lá, então de acordo com a capacidade, a questão espiritual, o próprio diabo vai, ou ele manda um outro demônio maior ou menor, mas eles não podem estar em todos os lugares. Eles se locomovem assim, ó, no ar, certo? Veem o que você está falando e o que você está ouvindo, e aonde e o que você está fazendo, tudo isso ele vê, certo? Então, quando ele vê uma igreja orando com autoridade, ele sabe que ele cria ali um impedimento para ele. Amém? Isso é um assunto para outro dia. Vamos ficar de pé, queridos. Fiquem de pé.